Olá, irmãos, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para estudar a Palavra de Deus na nossa escola dominical. E hoje nós vamos estudar a lição número 10 da nossa revista, que tem o título de Carta a uma Igreja Ameaçada. Essa lição, na verdade, vai ser a nossa introdução à Carta dos Colossenses, a carta de Paulo aos crentes da igreja de Colossos. E nós vamos começar então fazendo a leitura dos 2 primeiros versículos dessa carta. O texto vai aparecer aí na sua tela e ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nessa abertura, nessa saudação, nós temos já os principais personagens da epístola. O primeiro nome que aparece é o do apóstolo Paulo, que dispensa apresentações. E ele está acompanhado, junto com ele, está também Timóteo, que ajuda Paulo em seu ministério. Nesse momento, o apóstolo Paulo se encontra em Roma e ele está preso em prisão domiciliar, assim como nós vemos em Atos. No livro de Atos, nós vemos toda a história de Paulo, como ele acabou sendo preso e apelou para César e foi levado a Roma, e é nesse momento que ele está. Ele está numa prisão domiciliar e, apesar de estar preso, ele tem liberdade para continuar o seu trabalho e continuar tendo contato com os missionários da sua equipe. E além de Paulo e Timóteo, nós vemos também nessa carta aí, nesse versículo, os destinatários da carta, que são os irmãos da cidade de Colossos, ou seja, os crentes colossenses. Colossos era uma cidade que tinha sido muito importante na Ásia, porque a estrada principal daquela região passava pela cidade, mas que depois, quando a estrada foi alterada, foi desviada, a cidade acabou ficando fora da principal rota comercial e começou a empobrecer. E é nessa cidade aí, nesse momento, em que surgiu uma igreja. Essa igreja que surgiu em Colossos, ela era como a igreja de Roma. Ela era uma igreja que não havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não chegou até lá. Mas o evangelho de Cristo, sim, chegou até essa cidade e uma igreja surgiu. E além de Paulo, Timóteo e os colossenses, existe ainda mais um personagem importante nessa epístola, que não aparece aí na saudação, mas que vai aparecer um pouco mais para frente, que é um homem chamado Epáfras. Epáfras, ao que tudo indica, era o líder, o pastor e o fundador da igreja dos Colossenses. É muito provável que Epáfras tenha tido contato com o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias e depois acabou levando o evangelho até a cidade de Colossos e fundando uma igreja ali. E o motivo pelo qual essa carta foi escrita, nós vemos à medida que nós vamos lendo, é que Epáfras foi procurar o apóstolo Paulo lá em Roma, onde ele estava preso, para pedir ajuda, porque a igreja de Colossos estava começando a ser ameaçada por um perigo. Por isso que o título, inclusive, dessa lição fala sobre isso, fala sobre uma igreja em ameaça. E que ameaça era essa que estava chegando na igreja dos Colossenses? A ameaça era heresia. Heresia é qualquer ensino de cunho espiritual que seja contrário à Bíblia, ou seja, qualquer mentira do diabo. O uso de heresia é algo que Satanás já faz há muito tempo para sempre tentar minar e destruir o trabalho de Deus, sempre tentar atingir os homens com suas mentiras. E muito antes de existir, na verdade, a Igreja de Cristo, Satanás já trabalhava com heresia. Se nós voltarmos lá no princípio, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar o diabo introduzindo uma mentira no Jardim do Éden, quando ele disse
que Adão e Eva seriam iguais a Deus se eles comessem do fruto. Aquilo era uma heresia. Infelizmente, o primeiro casal ali creu nessa mentira e nós sabemos o que aconteceu, né? E agora nós vemos Satanás trazendo heresia para a igreja, corpo de Cristo. E Epáfras percebeu que essa heresia estava chegando, estava tentando se introduzir ali na igreja dos Colossenses, e por isso é que ele pediu a ajuda do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreveu essa carta, advertindo a igreja para que eles ficassem atentos, para que eles ficassem alertas. E que heresia era essa que estava chegando? Na verdade, não era apenas uma heresia, mas algumas, pelo menos duas. A primeira heresia que estava chegando era a influência do que hoje nós chamamos de gnosticismo. Gnosticismo nada mais é do que um misticismo pagão. É uma espécie de filosofia que mistura questões religiosas e espirituais com filosofia grega, e é um movimento que exalta o conhecimento. Esse movimento, ele reconhece que existe algo além do que esse mundo material onde nós vivemos. Ele reconhece que existe um mundo espiritual, mas ele ensina que o nosso caminho, o nosso acesso para o mundo espiritual seria através do conhecimento. Daí vem a palavra gnosis, e por isso o título é gnosticismo, que seria então um conhecimento espiritual, místico e secreto, que não está na Bíblia, ela é extra, né, é externo às Escrituras, e que esse tipo de ensinamento e de estudo é que seria o verdadeiro caminho para alguém ter contato com o mundo espiritual e para alguém se achegar a Deus. Nós sabemos que isso é mentira, porque a Bíblia afirma muito claramente que só existe um caminho para Deus, só existe uma forma do pecador ter contato com o Deus Criador, que é através do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, Ele disse que Ele é a porta, né? E Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma das outras coisas que o gnosticismo também propaga é a ideia de que tudo que é espiritual é automaticamente bom e tudo que é material é automaticamente ruim, o que não é exatamente verdade. E o problema com isso é que essa ideia ela acaba por negar a encarnação do Senhor Jesus. Ela acaba por negar a ideia de que Deus se fez carne, porque essa filosofia não vai aceitar a ideia de que Deus, que é espiritual, venha se fazer carne, porque tudo que é carnal é ruim, tudo que é material é ruim. Mas isso não é verdade. Nós sabemos que Deus se fez carne, como a carta de João nos diz, e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é por isso que nós podemos ter a salvação. E nós sabemos, pela carta de 1 João, capítulo 4, que qualquer ensino que diga que Jesus não veio em carne é, na verdade, doutrina de demônios. Além disso, o gnosticismo ainda dizia que Jesus não era Deus, mas Jesus seria sim uma emanação de Deus, ou seja, seria de alguma forma um ser elevado, importante, mas inferior a Deus, o que é outra mentira, porque a Bíblia ensina que o Senhor Jesus, ele é Deus. Além do gnosticismo, outro movimento que estava chegando ali na igreja dos Colossos era aquela questão da judaização, ou os judaizantes. Os judaizantes eram um grupo de judeus que estavam tendo contato com várias igrejas e que tentavam trazer coisas do judaísmo para a igreja de Cristo. Então, esses elementos que os judaizantes tentavam trazer para a igreja de Cristo, eles eram tanto elementos do Antigo Testamento que eram bíblicos, que eram verdadeiros, mas que se aplicavam somente ao povo de Israel na antiga aliança, não se aplicavam mais à igreja agora na nova aliança, ou então eram itens da própria cultura judaica e da própria tradição humana dos judeus, que nem bíblicas eram. Jesus falou fortemente
contra a tradição judaica. Ele disse que os judeus invalidavam as escrituras em favor da sua tradição. E agora havia aí esse grupo dos judaizantes que estava tentando trazer vários desses ensinamentos do Antigo Testamento para dentro da igreja e colocando esses ensinamentos como se eles fossem obrigatórios, mandatórios. Se eles não fossem obedecidos, a pessoa não poderia ser salva. Entre esses ensinamentos, nós encontramos, por exemplo, a questão de alimentação. Assim como no Antigo Testamento, a lei de Moisés determinava que as pessoas poderiam comer certas coisas, mas outras coisas não. Eles queriam fazer isso também. Eles queriam trazer também a circuncisão para dentro da igreja e assim por diante. Esse era o mesmo problema pelo qual a igreja dos Gálatas, inclusive, passou. E Paulo falou fortemente contra isso e deu uma bronca nos crentes da igreja de Gálatas, da Galácia, porque os Gálatas ali, eles ouviram essa informação e eles começaram a receber isso como se fosse verdade. E aqui, então, em Colossenses, Paulo já começa a alertar os irmãos para que não caiam nisso. Além disso, além do gnosticismo e da judaização, uma outra ameaça também à igreja era a própria cultura secular, a cultura grega que predominava ali naquela cidade, naquela sociedade em que a igreja estava inclusa. Isso tem sempre sido um problema, porque Satanás sempre quer dar um jeito de empurrar o mundo para dentro da igreja. E muitas vezes nós, como salvos, somos culpados disso também, porque a gente fica tentando, às vezes, pegar coisas do mundo e trazer para dentro da igreja. Mas o que a Bíblia nos mostra é que a doutrina bíblica ela tem que ser pura, sem nada externo, nada que venha de fora. E é por conta dessas ameaças, então, que essa carta foi escrita, e Paulo, então, passou a alertar aquela igreja para que eles tomassem cuidado e não caíssem em doutrinas erradas. E para fazer isso, Paulo, então, estruturou a sua carta em duas partes. Na primeira parte, na primeira metade, ele trata de assuntos doutrinários e na segunda metade de assuntos práticos, do dia a dia, né, ou como colocar a doutrina em prática. E hoje, com a nossa divisão de capítulos na Bíblia, nós vamos encontrar então a carta aos Colossenses dividida em 4 capítulos. Os 2 primeiros capítulos ficam na parte doutrinária e os 2 últimos capítulos na parte prática. Falando então um pouquinho da estrutura da carta, nós vamos encontrar aqui na parte doutrinária, primeiramente a introdução, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 14. E aí nós vamos encontrar então a saudação, que nós acabamos de ler, Paulo falando sobre a gratidão que ele tem pela vida dos colossenses, e Paulo falando das orações que ele faz sempre por essa igreja, para que os crentes ali cresçam. Ele também vai falar sobre a supremacia de Cristo, no capítulo 1 ainda, dos versículos 15 a 29. E aí ele fala da supremacia de Cristo na criação, ou seja, o Senhor Jesus é o responsável por toda a criação. Ele também vai falar da supremacia na redenção, o que quer dizer que sem o Senhor Jesus não existe nenhum tipo de redenção. E além dele, fora do Senhor Jesus, também não há redenção nenhuma. E ele vai falar da supremacia do Senhor Jesus na igreja de Cristo. Ele é o cabeça da igreja e ele é a cabeça do corpo. O capítulo 2, do versículo 1 até o 23, vai falar da plena suficiência de Cristo em relação à filosofia, em relação ao legalismo e em relação ao misticismo. Ou seja, nós não precisamos de absolutamente nenhuma dessas coisas. O Senhor Jesus, ele é totalmente suficiente. E depois nós chegamos na parte prática, a partir do capítulo 3. Nós vemos aí então que a partir do capítulo 3, versículo 1, ele fala da nossa nova vida em Cristo. E isso vai até o versículo 17. Ele vai falar então da nossa vida em Cristo, tanto individualmente quanto em grupo. Depois ele vai falar também dos relacionamentos domésticos, do capítulo 3, versículo 18 até o 21, em que ele fala sobre o relacionamento entre marido e mulher e o relacionamento entre pais e filhos. No capítulo 3,
do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1, Paulo fala então dos relacionamentos profissionais, que é aquele relacionamento entre senhores e servos, ou senhores e escravos, e que hoje nós entendemos na nossa realidade como um relacionamento entre patrões e empregados. No capítulo 4, do versículo 2 ao 6, ele fala sobre a vida cristã piedosa, ele vai falar sobre a importância da oração, ele vai inclusive pedir oração pelo seu ministério, e Paulo fala também sobre a importância do bom testemunho. E por fim, nós temos a conclusão do livro, no capítulo 4, do versículo 7 ao 18, quando Paulo faz observações pessoais e saudações finais. E para terminar a nossa aula, nós não podemos deixar de falar da aplicação. Nós não podemos pegar esse livro de Colossenses e apenas estudá-lo, pensando nele como se ele fosse um documento histórico falando de um problema de uma igreja do passado. É verdade que o livro apresenta, sim, os problemas que essa igreja começava a enfrentar, mas nós temos que ter a consciência de que nós não somos diferentes desses irmãos. Esses problemas com doutrinas falsas e heresias, eles existem até hoje, e eles ameaçam a nossa igreja também, ameaçam a igreja do século XXI, porque Satanás não parou de tentar introduzir heresia no nosso meio. Infelizmente, existem muitas igrejas e muitos crentes que são enganados por essas heresias que existem hoje em dia. O mundo está cheio de mentiras e muitos falsos mestres estão por aí, e só existe uma forma da gente conseguir discernir, da gente conseguir diferenciar a verdade da mentira e assim poder rejeitar aquilo que é heresia. A nossa única forma de fazer isso é através do conhecimento das Escrituras. A gente precisa ter conhecimento verdadeiro da doutrina bíblica para conseguir identificar tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é externo à palavra de Deus e assim poder rejeitar o que é errado. Então, que esse estudo do livro de Colossenses seja produtivo para todos nós e que nós possamos aprender mais e ter mais maturidade com isso para podermos julgar ainda melhor aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós aprendemos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós e até a nossa próxima aula. Um bom domingo e uma boa tarde para você.